As minhas fontes, né, Mariana, como você sabe, são as leis universais, né? É o Sim. estudo do Caibalion, da Cabala. E a todo momento, as leis dizem que nós vivemos em três planos ao mesmo tempo: o plano físico, o plano mental e o plano espiritual, com uma vibração diferente, com uma frequência diferente. Quando eu converso com as pessoas, todo mundo sabe que vive o plano físico, né? Porque nós estamos aqui encarnados em matéria. Poucas pessoas entendem o que é o plano mental, né? Até numa conversinha mais detalhada, você entende que tem uma mente, mas não sabe nada sobre ela. Mas quando a gente fala de plano espiritual, é meio um tabu, né? Parece que Sim, você é um espírita, né? Quando fala em plano espiritual. sim. Então eu venho estudando há tempo, né? E os meus estudos têm 20 anos aí. Eu estou nessa trilha aí de 20 anos. E eu cheguei à conclusão, qual seria a maneira mais fácil que eu poderia explicar o que é o plano mental. Né? Já tive aqui uma ou duas lives falando que você pode, através da tua energia mental, mandar sinal para o cérebro e começar a criar pensamentos e modificar as suas crenças. Porque o plano mental é um plano de energia, né? O todo criou o universo através do plano mental. E Sim. nós poderíamos criar qualquer coisa. Embora nós estamos encarnados, é muito fácil de entender a mensagem, né? Com a minha mente, eu consigo projetar uma cadeira e fisicamente fazer a cadeira. Então, com a minha mente, eu também poderia projetar uma nova ideia para o meu cérebro e, a partir daí, estabelecer uma nova crença, né? Até aí tudo bem, mas quando a gente fala do plano espiritual, né? O plano espiritual realmente é um tabu, porque ninguém consegue ir lá e voltar e contar pra gente. Então, através das leis universais, eu separei bastante informações do que seria o plano espiritual. Mas fazer um Perfeito. curso falando do plano espiritual, parece que o tema não é muito sugestivo. Então, no meu curso, eu te coloco em contato com a tua alma. Já pensou se você conseguisse conversar com a tua alma e a tua alma conseguisse te falar alguma coisa? Ela ia falar que você está falando tudo errado, fazendo tudo errado, porque tudo que a gente faz aqui é para o corpo físico. Eu costumo falar. Você acha que na igreja isso daí é alimento da alma? Né? O todo ele é um cientista, não é um religioso. Você acha que dar dinheiro para uma pessoa no semáforo, isso faz bem para a alma? Isso faz bem para o corpo, para o teu ego. Né? Então, se a alma Exatamente. pudesse conversar contigo, você tem ideia do que ela falaria, o que é evolução? Você não tem nem ideia, né? Porque a alma, ela acessa a tua consciência. Então, eu criei a psicologia da alma, porque o homem, ele só vê o outro homem através do corpo, né? Através do que ele acha que conhece. Então, de acordo com os meus estudos, eu falo que 85% a gente não vê, está na alma. Com certeza. E eu explico, eu vou fazer uma introdução então aqui, Mariana, e aí você já se posiciona aí nas perguntas que você quer ou que Tá. o Antes de pessoal quer você fazer aí. Antes de você fazer a introdução, só vou pedir para o pessoal clicar no aviãozinho e mandar para mais pessoas para a gente compartilhar esse conhecimento, essa aula. Tá certo. Então você que está chegando agora, aproveita que eu vou começar a fazer uma introdução agora, clica aí nesse aviãozinho, nessa setinha aí do teu lado, chama aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem que eu vou passar hoje, porque esse é um conhecimento hermético e ele não está disponível a todo momento. Né? Somente as escolas de sabedorias, as escolas secretas, as escolas sagradas, tratam desses temas. Por isso ele é um tabu. Então, chama aí aquela pessoa que você ama, que ela precisa entender como é o processo de se comunicar com a alma. Exato. Olha, eu vou começar da maneira mais simples, para que todos entendamos, né? Então, primeiro, você tem um corpo físico que é formado de matéria, né? Que ele tem um comandante que é o cérebro. O cérebro manda comando para o corpo, então essa é a função do cérebro. O cérebro é um órgão que ele recebe informação e manda comando para o corpo. E esse teu corpo, como ele é físico, ele é denso, ele adoece até apodrece. Tá bem simples aí para entender o que é um corpo físico, né? Não é nada, ele é um monte de energia acumulada que vai se desfazer com o tempo. Para que você possa entender, então, o que é um corpo energético, o que é um corpo espiritual, para que você entre em contato com o plano espiritual e definitivamente saiba o que é uma alma,
Eu vou contar para você aqui que o teu corpo ele é formado de algumas camadas. E também vou falar as camadas, as quais são as mais simples, né? Que é a emocional, a mental, até chegar na espiritual. Uhum. Então, do físico, que é feito de matéria, que é um corpo denso, que adoece, até a alma, que é formada de energia, né? A diferença é a vibração. De acordo com o Kybalion, a lei da vibração, a matéria e o espírito, elas são formadas do mesmo elemento, que é a energia. Uma mais densa e uma menos densa. E a diferença é a energia que você vibra. Então, no meio desses dois, tem uma camada emocional, tem uma camada mental. E a gente podia falar a noite inteira aqui de centenas de vibrações e corpos que tem entre o nosso físico e o nosso espiritual. Porque depois do nosso espiritual, tem um monte de outros espirituais, até o nível de um mestre, que eles produzem energia que nós nem conhecemos, de acordo com o Kybalion. E daria para fazer uma live só para cada corpo. É. De tanta E aí eu coisa. vou te explicar rapidamente, então, Mariana e ouvintes, né? O que é isso, né? De uma forma bem simples, como eu sempre faço. Então imagina que o teu corpo emocional, ele vibra numa vibração diferente. E essa vibração, quando ela aumenta, ela produz uma cor. Essa é a cor do teu corpo emocional, né? Que fica aí mais ou menos numa tonalidade amarela clara. Só que o teu corpo emocional, para que você entenda bem, eu vou chegar daqui a pouco no espiritual. Ele é composto de uma malha vibratória. Essa malha é formada por linhas. As linhas são elos que você adquiriu ao longo da tua existência, nas outras vidas e nessas vidas, em contato com outras pessoas. Então, o corpo emocional, ele é oriundo de sentimentos que você teve ao se relacionar com outras pessoas. Então, com cada pessoa que você relacionou, na centena de vidas que você teve, você tem um elo. Esse elo tem uma ponta e uma ponta na outra pessoa. Ocorre que, muitas vezes, nós não terminamos um relacionamento da melhor forma. E fica o que chamamos de fragmento, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Sei. Esse fragmento é uma parte incompleta no teu campo emocional. Então imagina que você tem uma malha à tua volta, formada por dezenas e centenas de conexões de relacionamentos passados, que elas vão vibrar numa intensidade, até eu te falei da cor que é, só que ela é fragmentada. Então, toda vez que você passa por uma situação igual ou semelhante àquela que você viveu, dispara uma memória no teu inconsciente e você vive o medo, e você vive a infelicidade, e você vive a tristeza. Então, o nosso corpo emocional não tem nada a ver com o corpo físico. Mas ele tem uma malha em volta dele que um vidente que consegue enxergar o corpo emocional vai enxergar várias manchas. E uma mancha, por exemplo, como eu falei ontem, na região do intestino, no teu corpo emocional, não tem nada a ver que você tem um problema no intestino, mas sim alguma coisa que você não digeriu. É uma raiva, uma tristeza muito grande que você tem ali na tua fábrica da serotonina, que é o hormônio do humor. Sim. E depois você tem em outra vibração o campo mental, né? O campo mental, então, é o campo da criação, é o campo do todo. Se você entender que existem centenas de frequências que chegam até você para que você possa ser influenciada através do celular que você usa e fica na internet, de teu chefe no serviço, comerciais de televisão, tudo isso vai criando a tua verdade no cérebro. Então, foi formado no teu cérebro uma série de crenças que ela chegou pela energia do mental. O teu corpo mental, então, para quem vê, ele já tem um azulado um pouquinho mais escuro. E ele também pode ter manchas, porque o nosso mental, ele deveria ser brilhoso, brilhante, que é quando você produz a tua ideia ou quando você se conecta com o todo. Mas, então, você tem um corpo físico que adoece e tem um corpo emocional que ele já veio doente. Aliás, se você quiser saber o que é evolução é a limpeza das emoções que nós deixamos fragmentadas na outra vida. Se você conseguisse enxergar o quanto você precisa purificar o teu campo emocional, é esse o nosso papel aqui na Terra. A gente não veio para desenvolver corpo físico, ele está completo, nem outros corpos. Perfeito. E aí chegamos no espiritual. O espiritual também ele vai vibrar com uma outra intensidade,
e ele está bem próximo à tua camada, né? A gente acessa a nossa energia espiritual através da camada do duplo etérico, que ela fica de 2 a 3 centímetros. Eu digo que é a nossa bateria. Quando tem uma vitalidade, esse duplo chega aí a 3 centímetros e ele tem a cor azulada cintilhante, né? Quanto mais brilhoso, melhor. Tanto é que você aplica reiki, você dá passe, espiritualmente, você não toca na pele da pessoa, você aplica o duplo da mão, que é uma camada de 2 centímetros de energia que você tem, ele passa pelo duplo da pessoa, e aí você passa de energia para energia. Então, primeiramente, você teria que entender, para a gente começar a falar sobre alma e plano espiritual, que você tem vários corpos que vibram em várias frequências e um é diferente do outro. Eu estou dando essa introdução porque o corpo físico é o físico. O emocional não tem nada a ver com o físico. E o mental também não. O somatório do que você tem de físico, emocional e espiritual, físico, emocional e mental, ele vai ser a tua aura. A tua aura, então, que ela fica de 10 a 20 centímetros do teu corpo, ela deveria ser da cor mais clara, mais transparente, mais branquinha, mais brilhante possível. Só que a tua aura, ela vai trazer as informações do teu corpo emocional, do teu corpo mental. Então, por exemplo, você sabe que eu dou aula de Reiki. O Reiki tem uma técnica que chama Biosen, que significa escaneamento em japonês. E quando você vai fazer o escaneamento da pessoa, quando uma pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho isso, 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 mas eu vou em todos os médicos, eles não sabem o que eu tenho. Então nós vamos fazer o que o Sun ensinou de escaneamento. Nós vamos lá na aura dela, porque provavelmente ela tem uma doença no corpo emocional ou mental, e aí chega aos 85%. O médico do plano físico nunca vai pegar. Exato. E quando você escaneia a aura da pessoa, você sente uma depressão, a mão tremer, a mão aquecer, e você sabe, então, é ali que você tem que completar com a energia do Reiki na aura, para ela atingir o campo vibracional, mental ou emocional. Nesse momento, para mim, não importa. Importa só o processo de cura. E daí ela vai ser curada lá no corpo físico. Então, o físico não é nada. O físico não é nada no corpo, Mariana. Vai ficar salva, Liz. A live vai ficar salva. Eu ia comentar, Roberto, que a energia da pessoa não mente, né? Porque eu trabalho com radiestesia. E a primeira coisa que eu faço é a medição energética desses 4 corpos, que são os corpos mais próximos da gente, né? Então eu faço uma análise do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual e do corpo físico. Porque esses outros corpos também interferem no nosso corpo físico, né? Porque antes de ter a doença, existe o doente. A gente primeiro tá doente lá no emocional, lá no mental, de alguma forma, para depois a gente sentir aqui. E aí a pessoa, ela não precisa me falar nada, porque a radiestesia já consegue, porque a energia não mente. E é exatamente isso que você está dizendo. Então, muito legal. E aí, então, a gente chega um pouquinho do que é a energia espiritual. A energia espiritual, então, na realidade, assim como você tem o cérebro que comanda o corpo, você tem uma alma, que é uma fonte de vida, que é o somatório das tuas energias. Então, a psicologia da alma vai falar assim, você tem que conhecer um pouquinho de você, mas não fisicamente. Né? Que tal, então, se você soubesse que você teve um contrato reencarnatório, que você conversou com o teu mentor, e que você soubesse saber exatamente o que você veio fazer aqui. Ouve a tua alma. Né? Como eu tava Então, você tem que entrar um pouquinho no emocional e no mental, porque no emocional estão todos os segredos do teu processo de evolução. Né? Eu fiz uma pesquisa de 20 anos e conversei com muitos mestres, inclusive desencarnados, né? E o que a alma quer de evolução não é nada do que você acha que é evolução. Né? Por exemplo, mentalmente, o que eu acho que é evolução foi o que o homem me ensinou, o que eu li, mas eu não tive esse contato. A experiência. A parte seguinte que a gente tem que se conhecer, então, Mariana, então, você já aceitou que tem 4 corpos, que nos seus corpos, então, eles têm a informação, até registros de vida passada, né? Os arcásticos, os registros, né? Você sabe muito bem que tem alguns seres interestelar que quando chegam da gente, olham somente a nossa forma e sabem tudo de suas vidas passadas. Né? E quem quiser saber um pouco mais, me procura a Mariana, a gente tem aí conhecimento sobre esse campo de energia à tua volta. Muito bem, está bem claro então
que você é um somatório de energia e que cada energia vibra numa frequência que ela atua em um determinado campo. Então, no meu curso, por exemplo, eu começo a ensinar como é que essa energia circula, né? Todo mundo tem que saber que nós temos algo no topo da cabeça, né, que é o chakra coronário, que toda energia do plano superior, ela entra pelo topo da cabeça. Né? Eu costumo falar que não é à toa que os nenês, eles têm uma moleira, né? Por que será que essa é a única parte do corpo que não é bem desenvolvida? Então você precisa saber, né? Não é? Você precisa saber de algumas coisas, se for falar sobre alma, sobre energia. Que existe um segredo no topo da sua cabeça que é a conexão com o plano superior. E você tem também um chakra básico lá no final, que é a tua conexão com o plano terra, que afinal de contas a terra é a tua mãe. A terra te dá água, você não vive sem água, te dá o ar, te dá o alimento. Todas as suas necessidades básicas é a terra que dá. Então você tem que ter uma ligação com a terra e com o plano superior. Quando você entende que você tem 2 canais de abertura e a energia entra por ali ou sai por ali, você vai chegar à conclusão que na metade desses canais, que são, na realidade, na metade dos chakras, você vai ter exatamente o coração. Então, embora o coração seja um órgão físico, né, toda a energia que você recebe pelo alto e pelo baixo vai concentrar no coração, e o coração ele emite 500 vezes mais eletricidade que o cérebro. Então, essa energia vital, energética, ela vai fazer o teu coração vibrar, né? É um pulso. E essa energia vai correr, então, pela tua coluna. Só que não é a coluna física, né? É a coluna energética, onde a gente tem o Ida, Pingala, o Pingala, né? E o Sushumna. Então, esses canais energéticos que vão cruzando de chakra por chakra, do topo da cabeça até o teu chakra básico, é o teu centro de energia. Então, primeiro você entende que tem 4 corpos e que tua energia é diferente em cada corpo. E aí você é o todo, o conjunto de corpos. Exato. Depois você entende como é que a energia chega em você e como é que ela circula. Vou contar um segredo aqui, Marina. Um segredo. O segredo do Reiki, por exemplo. O Reiki, você faz um curso de Reiki, e se você não passar pelo processo de iniciação, você não é um reikiano que pode ser um terapeuta para doar energia Reiki na maior totalidade dela. A iniciação do Reiki, então, ela é a limpeza e abertura dos canais energéticos dentro de você. Na coluna, você abre um canal no topo da cabeça para a energia do Reiki entrar. Você faz uma limpeza nas costas, na coluna, né? Você faz um símbolo que se chama Haku, para você equalizar, então, esses centros energéticos, que nem eu estou te falando, Ida e Pingala, para que a energia do Reiki ela flua do centro da sua cabeça, ela se concentre no coração. E o Reiki, então, a extensão do coração é as mãos. Eu já fiz uma live com você sobre Reiki, e ela vai sair, então, pelo chakra que tem na palma das mãos. O Reiki, você não desvitaliza você. O Reiki, você usa uma energia e doa essa energia. Então, você precisa também entender por onde passa a energia em você para a gente começar a falar de alma. Começar a falar de plano espiritual. Estou indo muito rápido aqui, Mariana? Não, tá excelente. E para quem não sabe, o Roberto dá curso de Reiki, né? Então é só seguir ele aí, chamar no direct para saber mais. Que é maravilhoso. Então você já sabe que você é formado de algumas camadas de energia, né? Vamos relembrar que as leis universais, de acordo com o princípio da correspondência, vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. O físico, o mental e o espiritual. Aliás, e se você tem uma alma, você já vive no plano espiritual, né? Exato. E quando eu vou falar para você de espírito, você se assusta. você é, né? Então, você de acordo com espírito antes de ser esse corpo, é isso que ninguém entende, né? Esse corpo aqui não é nada, antes disso você é energia. Nada. Então, de acordo com o princípio da correspondência, vamos lá, vou fazer aqui um update aqui. São 7 leis herméticas. De acordo com o princípio do mentalismo, o todo é mental, o universo é mental. Você só chega ao universo através do mental. Então fica aí a primeira dica, que você só vai entender o universo ou o plano espiritual através do mental. Então, Roberto, o todo é mental.
Tem algo muito interessante que o Hélio Couto fala sobre isso, né? Que o universo é mental, que a gente está dentro da mente do todo. Se por um milésimo de segundo ele parar de pensar em tudo, tudo desaparece. Eu acho isso É, muito interessante. ainda no princípio do mentalismo, tem uma frase que diz assim, a borboleta ela tem uma partícula do todo, mas ela está muito longe de ser o todo. Isso serve para a gente também, então nós temos uma partícula do todo, do Criador, A mas centelha. no nosso nível de consciência nós estamos muito longe de ser o todo, né? Nós somos o todo em potencial, né? Isso. E tudo é mental, hein? A criação do universo, ela é mental. Bom, então você já sabe que para você acessar o universo, para você acessar o Criador, para você acessar as informações, ela só ocorrerá através do processo mental. Ainda no princípio do mentalismo, ele fala assim, então se você quiser entender o que é o mental, você tem que efetuar a transmutação mental. A transmutação mental, então, ela vai te dar a oportunidade de você dar um comando para você mesmo, é transmutar, né? Mudar a essência, para que você possa entender essa nova realidade, que é a realidade dos outros planos. Então, tudo isso ainda dentro do princípio do mentalismo. Você tem que entender que tudo é mental e você cria a sua realidade. É você quem pode executar a transmutação mental. Como a tua realidade já está criada, esse processo chama cocriar. Né? Cocriar, então, é você mudar as tuas crenças. Para mudar as tuas crenças, você precisa de referências. Então, esse é um processo do Kybalion, das leis universais. O todo é mental, o universo é mental. Você só chega ao todo e ao universo através do teu mental. Para isso, você tem que fazer uma transmutação no teu campo mental. E aí você vai co-criar uma nova realidade. Então, aí são informações do princípio do mentalismo. Aí vem o princípio da correspondência, que diz: vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, no físico, no mental e no espiritual, porém em vibrações diferentes. Né? Aliás, o Kybalion fala que são centenas de graus de vibração entre a matéria e o espírito. Ainda no princípio da correspondência, existe o axioma que diz que tudo que está acima é como tudo que está abaixo, e tudo que está abaixo é tudo que está acima. Então, todo o processo de criação no plano espiritual, ele pode também ocorrer no plano mental e no plano físico. E o que E tem dentro é chegamos. igual ao que tem fora, né? Eu sempre falo isso também. O terceiro princípio, então, é o princípio da vibração. O macrocosmo é igual ao microcosmo. Né? Tudo que vibra do lado de dentro, você é do lado de fora. Tudo é vibração. Esse princípio é muito bacana, porque ele fala assim, se você pegar um objeto e começar a girar, você vai ver movimento, mas não vai ouvir som. Se você girar mais rápido, você se perde no movimento e vai começar a ouvir som. E se você girar mais rápido ainda, ele vai sair as notas musicais. E quando as notas musicais chegam numa velocidade maior, você vai ver cores. E se você girar, as cores vão indo, né, de vermelho, né, até o violeta, que é o último, e no violeta ela vai desaparecer e vai vir os raios. O primeiro raio é o raio X. E se você vibrar mais, vem o raio gama, o raio beta. Se você vibrar, você chega no espírito. Então é muito interessante o princípio da vibração. Hermes Maravilha. Trismegistus, aí, exatamente. E aí, quem não conhece, vê essa aula aí, entra lá no YouTube. Eu tenho todas essas aulas gravadas. Vai lá no espaço underline IAM, assiste a aula do princípio da vibração. Bom, e aí o Kybalion vai dando todas essas dicas. E eu, então, resolvi fazer esse curso Psicologia da Alma para explicar para as pessoas que elas têm que não só se preocupar com o corpo, mas se preocupar com o lado espiritual, que é o somatório de tudo isso, desenvolver o mental para fazer esse contato com o plano superior e entender que você vive em 3 planos ao mesmo tempo e pode cocriar tudo, inclusive a sua felicidade, a sua prosperidade, a sua sabedoria, o teu novo emprego. Eu dou alguns cursos, né, Mariana? Você sabe, o curso de como criar uma nova realidade, ele é assim, Fantástico. absolutamente, todo mundo começa a cocriar, É transformador. e as pessoas não têm ideia que quando elas mandam o sinal do campo mental, ela cria primeiro, ela precisa de referência. Então põe uma foto, fica olhando toda hora aquela foto, mentaliza e começa a mandar comando, mandar comando, mandar comando. A PNL diz que em 21 dias o teu cérebro aceita aquilo como verdade. E aí você pode criar qualquer coisa. Sigo ou tem alguma pergunta aí, Mariana? Segue com a quarta lei hermética, por favor. Hum,
Então vamos lá. A quarta lei hermética é o princípio da polaridade, né? A diferença é que o homem vê tudo em polos, né? Para o homem, para o homem polo, ele é oposto. Então você vê gordo e magro, quente e frio, riqueza e pobreza, felicidade e tristeza. O Caibalion, ele explica que o conceito da linha do meio, o tal, tá você não viver os polos deveriam se completar e não ser opostos. Olha que coisa diferente, né? Assim como o planeta Terra, ele usa o polo sul e o polo norte para manter o planeta em equilíbrio, você deveria entender que não existe tristeza e nem alegria, existe a linha do meio. Então o Caibalion, através das leis universais, ele vai te jogar para a linha do meio, que é a linha do equilíbrio. O que acontece? O homem te ensinou que existe dualidade. O homem fala, vai trabalhar para ser rico. Se não trabalhar, você fica pobre. Vai estudar para ser alguém, senão você fica ninguém. E você vive crescendo no mundo da dualidade e fica oscilando de polo a polo. O que as leis universais falam? Esquece de polo a polo. Ela fala assim, se você tem a tristeza, você tem a alegria, porque tudo é da mesma fonte, só vai mudar o grau. Se você tem a avareza, então você vai ter a riqueza. É a mesma coisa, só muda o grau. E aí essa lei vai transformar a dualidade na unicidade. É muito interessante a dualidade para a unicidade. E aí é a linha do meio. Esse aí é o quarto princípio que ensina como viver equilibrado através dos polos e não enxergar o polo como oposição. Bom, então eu falei aqui, ó, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade. O quinto, então, é o ritmo. O ritmo é um dos segredos de tudo, porque o ritmo, ele é a compensação do pêndulo. O pêndulo, na linguagem hermética, é você ficar oscilar. É aí a tua dependência aí da televisão, do chocolate, você fica oscilando em tristeza e alegria, e até na tua bipolaridade. Então o pêndulo, o Caibalion fala assim, os cabalistas descobriram um segredo para você não ficar oscilando no pêndulo. É só subir a corda do pêndulo que ele vai oscilar menos do que com a corda baixa ele fica oscilando. Você sobe a corda do pêndulo. Então, os cabalistas falam que você tem que negar determinadas informações no teu plano do inconsciente para isso não te tornar uma realidade. Aí no meu curso, porque você lê o Caibalion é muito difícil. Eu vou te ensinar o que quer dizer negar o ego ou alguma informação lá no inconsciente. Mas o ritmo, ele tem um segredo aí que muita gente não praticam ele, né? O Caibalion diz que o ritmo é formado por 5 verbos. Nascer, crescer, amadurecer, decair e morrer. Se você entender que a tua vida é assim, do nascer ao morrer, você vai entender que determinadas amizades, determinados empregos, esporte, tudo que você faz na tua vida tem uma sequência lógica de um verbo. E aí o segredo do ritmo é o seguinte, quando você perceber que está morrendo, já dá um gate, já dá um impulso para o outro nascer. Porque é cada um que morre. Se você pudesse criar o nascimento de outra coisa, você ficaria no ápice, vivendo dentro da felicidade. Então, o princípio do ritmo pede para você observar que verbo você está vivendo em determinado momento da tua vida. E se prepara porque tudo morre. Né? O exemplo que ele dá é o dia, né? Para surgir o dia tem que cair a noite. Para surgir a primavera a gente tem que passar pelo inverno. É o ritmo e a compensação. É o ciclo. Tudo tem ciclo. Observa que tudo tem ciclo. Agora, observa mais ainda em que ciclo você está vivendo. Se é que você quer adiantar a tua felicidade para o outro ciclo. Então, são sabedorias aí do princípio do ritmo. Depois vem o causa e efeito, também conhecido como casuística. Não há causa sem efeito, não há efeito sem causa, o acaso não existe. Você é responsável, então, por tudo que você merece. E aí, para encurtar toda essa história, eu vou trazer um provérbio do Chico Xavier, né, que fala assim, você usa a roupa que comprou, você come a comida que escolheu, você está no emprego que você disputou e queria, inclusive você ganha o salário que você aceitou. Você é casado com a mulher que você escolheu. Então, se você escolheu a mulher, a tua casa, a roupa, a comida, o chefe, o salário, do que você está reclamando? Você causou? Causa e efeito. Você causou o teu presente. E aí, se você entender que você causa o teu presente, eu posso te ensinar como você causar o teu futuro. Toda causa tem o seu efeito. Que tal, então, se a partir de agora você começasse a fazer afirmações
para que você criasse uma nova realidade no teu futuro. Então, o princípio da causa e efeito é muito legal. E o sétimo princípio é o princípio do gênero, é o princípio mais gostoso, é o princípio que ninguém tem ideia o que é o princípio do gênero, né? O princípio do gênero é assim, ele tem o princípio do gênero e tem um capítulo do gênero mental. Gênero é criar, procriar, né? É você fazer, renovar, isso quer dizer gênero. Gênero é uma criação. O gênero mental, então, seria criar, cocriar, realizar no teu mental, né? Porque o Caibalion, ele vai puxar tudo para o mental. Então ele começa assim, até um pensamento deveria ser criado pelo equilíbrio da energia do masculino e do feminino. E aí quando você fala de energia do masculino e feminino, ninguém sabe, esse é um assunto que ninguém comenta, não é um assunto. E aí a gente pode fazer uma live, de repente eu venho com a Mislane aqui, e a gente fala só sobre o princípio do gênero, o equilíbrio da energia do masculino e do feminino. Já estou pronto. Mas assim, resumindo, olha só, vou te dar uma dica. Já pensou se você é um vendedor? Então, o que é a energia do masculino, né? O masculino, então, ele é forte, ele é expandido, é ação, é peso, é frio. Então, você é um vendedor, é uma pessoa que está aí querendo colocar o teu comércio para frente, você usa, então, a energia do masculino quando você vai vender algo. E o feminino, o que é? É a contração, é o acolhimento, é aquele quentinho, é o sol. E daí, na hora de negociar, você usa a energia do feminino. Para entrar num negócio, você tem que ser agressivo e depois para negociar, então você expande e depois você contrai. Se você entender que isso daí você pode usar nos teus relacionamentos, né, com o teu filho, chegou o filho em casa, filho, você vai para a escola, não sei o que, vem cá, filho, eu vou te ajudar a fazer a lição. Se você entender e ter um equilíbrio entre a tua energia do masculino e do feminino, você começa a ter o equilíbrio lá na energia do princípio da geração mental. E aí, imagina só, aí você executa o mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito. E esse que eu falei agora, que é o gênero, e todos eles viram um só. Né? Tudo tem o seu complemento dentro desse princípio. Agora, precisa aprender a aplicar como os herméticos. Por isso que isso só é ensinado em escolas herméticas, secretas, porque você vai ficar bom, você vai ficar inteligente, você vai ficar esperto, você vai ganhar dinheiro sem se esforçar muito, você vai ser uma pessoa feliz, porque não vai depender de mais nada, você vai criar o teu campo mental, vai equilibrar a tua energia. São segredos aí. E eu tenho 2 cursos, então. O primeiro curso eu falo como acessar a criação no campo mental, que é o você cria a sua realidade. E agora, essa semana, dia 22 e 29 de maio, eu vou dar lá no IEC, que você sabe onde é o Instituto de Expansão da Consciência. 2 sábados eu vou dar o Psicologia da Alma, então, que conta toda a história da tua alma. Eu te coloco em contato com ela para que você faça um diálogo com a alma. Você tem que entender o processo de evolução dela aqui na Terra. E nós vamos ter práticas, né? Para você conhecer um pouquinho a energia no teu duplo, a energia da tua aura, a energia do coração, a expansão dessa energia. E dessa forma aí eu espero que as pessoas conheçam um pouquinho mais aí o plano mental e o plano espiritual. E tudo quando você fala todas as leis herméticas, né? Falando em vida, isso transmuta totalmente a vida da pessoa, porque a partir do momento em que você entende as 7 leis herméticas, você entendeu tudo do universo, você se entendeu e a sua vida fica totalmente diferente. Mas falando aqui em termos de live, do que a gente já conversou aqui, também dá para entender claramente os 4 corpos, que você abriu a live falando dos 4 corpos, depois você foi para as 7 leis herméticas. Quem entendeu esse resuminho das 7 leis herméticas também entende o que você está querendo dizer dos 4 corpos. E aí eu queria até te perguntar, como que você faz ou ensina para que as pessoas mantenham esses 4 corpos equilibrados? Boa pergunta. Não adianta você só buscar equilíbrio em um corpo, senão assim, um atleta que fica 8, 6 horas por dia treinando, ele é o cara mais equilibrado. Mas esse cara que só treina o corpo físico, por exemplo, ele tem dificuldades emocionais e mentais também. Totalmente, sim. Né? E não adianta também você querer ficar meditando, subir num alto... não adianta. Então, o segredo de tudo está no equilíbrio de... A gente está falando só de 4 corpos que são os mais
conhecidos, né? E seria mais fácil. Mas você teria que buscar, então, prática para equilibrar esses 4 corpos. Se você conseguir equilibrar esses 4 corpos, você chegaria no 100% do teu equilíbrio. Então, quando eu falo, por exemplo, que nós somos só 15% corpo, é porque todas as outras informações de cura, de equilíbrio, elas não estão no corpo físico. O corpo físico é o corpo mais denso, é lá que vai estourar, é lá que você vai sentir a dor. E daí o que acontece? Se você tem uma dor no corpo físico, você vai no médico, ele trata da dor do corpo físico. E se você tem uma dor emocional, você vai no médico, ele vai te dar um remédio. Mas ele não te curou. Se você tem uma dor no mental, você vai num psiquiatra. Vou colocar aqui, você vai. Dor emocional, você vai no psicólogo. Dor mental, talvez você vá no psiquiatra. E se você tiver um problema espiritual, então você tem que ir para um centro, para uma umbanda, não sei. Mas muitas vezes as pessoas, elas vão te dar remédio para você curar o físico. E não é o físico que está doente, são outros corpos. Por isso que, se você entende que você não é nada no corpo, o corpo físico é uma consequência, e trabalhar no equilíbrio energético dos outros corpos, você cura o corpo físico. Porque o físico ele vai estourar, porque como é que você vai enxergar o emocional doente? Só se for um vidente. E essas dores que a gente sente no corpo físico são dores que elas vêm dos outros corpos, mas a gente não sabe, e a gente fica tratando aqui só o efeito, né? Porque essas dores são o efeito, a gente tem que tratar a causa. E a causa está muito além. E isso é uma. Por exemplo, assim, Pode falar. Um sofrimento é uma dor na alma. Ele passou ali por várias etapas no teu corpo, aquela melancolia, aquela angústia. Isso é dor de alma. Você precisa tratar, então, alguns corpos. Mas antes de tratar o corpo, né, que é o que a psicologia da alma explica, você tem que entender todos esses conceitos de vibração, de energia, por onde passa a tua energia, porque daí você vai fazer uma prática de equilíbrio. A prática de equilíbrio, ela envolve respiração, uma circulação de energia interna, né? Você reconhecer realmente que você tem malhas fragmentadas e precisa ser curada. E aí, isso é diário. Você tem que cuidar do teu corpo físico, do emocional, do mental e do espiritual. Diariamente. E aí eu deixo aí para os alunos aí que estão ouvindo, né? Que práticas você tem para o equilíbrio desses 4 corpos? Que no mínimo tem que ser 4 práticas diferentes. O corpo físico é fácil. O corpo físico você se alimenta bem, dorme bem, pratica atividades. Isso a gente faz. Nem isso a gente faz. Aí eu pergunto, o que você faz para o equilíbrio do teu corpo emocional ou para tratar as feridas, os traumas emocionais e o mesmo para o mental? Nada. A gente não tem consciência disso. Por isso que nesse curso eu trago essa expansão da consciência para que as pessoas possam elas mesmas buscarem as curas. Exato. Elas entenderem que elas têm uma doença que vai além do corpo físico. Exatamente. E eu trabalhando com radiestesia, eu trato todos esses corpos, trato o corpo mental, o emocional, o espiritual e físico, todos os chakras e etc. Você sabe, porque você também trabalha com radiônica. Só que eu sempre falo para todo mundo, uma terapia holística ou coisa do tipo, ela acelera o processo, ela auxilia, ela é complementar. A cura é de dentro para fora. Então, é você que tem que sentar e fazer uma meditação, é você que tem que mudar a sua forma de pensar, é você que tem que quebrar todas as suas crenças limitantes e substituir por outras, é você que cocria essa realidade. Então, não adianta nada você fazer uma terapia ou coisa do tipo, daqui 1 mês, 2 meses, você continua sendo a mesma pessoa, você vai se desequilibrar tudo de novo, aí começa a sentir dor de novo, tontura de novo, gastrite, não sei o quê, e por aí vai. É isso aí. Então, aqui, o Espaço AM, nós intitulamos como uma escola de saberes. E o nosso maior objetivo é fazer com que você tenha o teu equilíbrio, né? Porque se cada um cuidar do seu equilíbrio, nós vamos ter um planeta mais equilibrado. Nossa, maravilhoso. Então, por exemplo, o Reiki é uma técnica que você pode ter o teu equilíbrio energético, o teu equilíbrio espiritual. As pessoas vão no centro tomar um passe, mas depois, durante do teu equilíbrio espiritual, seria ótimo. E aí, no mental e no emocional também. Então, eu criei esse curso ele tem essa versão agora, 22 e 29 de maio, ele vai ser presencial, com poucas pessoas, mas eu vou transmitir ele também online,
em 2 dias, ou você, agora em maio, ou você pode fazer em junho, em 8 aulas da noite, às terças-feira, 20 horas, né? Então, ele pode ser feito em Então, 2 dias ou em 8 dias à noite, que seria o extensivo, né? esse do dia 22 e 29 você vai transmitir ao vivo através da onde? Do Zoom. Mas aí Plataforma Zoom, como que a ele é pessoa faz presencial. para assistir? Tá. Ele é presencial lá no IEC, com poucas pessoas, aí por conta da situação aí de saúde que nós vivemos, né? E vai ser transmitido pelo Zoom. Bom, você pode entrar lá no meu Instagram, espaço_IAM, clicar na bio, e lá na bio você vai acessar as informações para fazer a inscrição do curso, ou você pode me procurar, eu te mando o link de inscrição, ou se você for no www.iesc.com.br, lá na página de rosto do Instituto, também tem a inscrição do curso. Então, é muito fácil. E para quem está assistindo aqui, que é da Seven Insights, né, que está assistindo essa live, quando eu salvar a live, eu vou deixar o Instagram dele, aí vocês conseguem seguir, chamar no direct. E eu posso colocar o site do Arlindo também, né, do IE, para quem quiser. Pode, porque o nosso objetivo, eu falei na outra live, né, tanto o meu, quanto o teu, quanto o dele, é fazer com que as pessoas se cuidem. Então, uma pessoa que é um reiki, eu vou ensinar para ela a fazer o reiki, assim como você, como todos nós aqui, porque o objetivo é que cada um esteja mais equilibrado. Então, quanto mais gente puder prover esse tipo de energia para quem precisa, seria ótimo. E hoje você está dando o curso de reiki para o pessoal que já iniciou essa turma atual, né? Eu vou falar bem rápido aqui, então, da aula de hoje, só para deixar vocês bastante curiosos. Nós praticamos o reiki tradicional do Japão, onde o reiki no Japão ele é uma filosofia de vida, é o caminho da felicidade. Então, no Japão, o reiki era para se buscar a iluminação, né? Então, as pessoas precisam buscar o caminho da felicidade, lá no Oriente. Aqui no Ocidente, então, o reiki chega como uma técnica de cura, de equilíbrio energético. Mas nós fomos buscar a informação através da professora Irene, originais do Japão, e nós seguimos, então, o reiki tradicional japonês, e nós não fazemos o reiki 1, 2, 3, 4, A, B, em etapas. A gente ensina o reiki de uma vez só. Então, num curso nosso de 2 meses online, você aprende todos os símbolos e já sai reiki 1, 2 e 3, e ainda faz a iniciação para ser um terapeuta. Então, é um curso onde uma vez por semana, às quintas-feiras, então daqui a pouquinho eu vou dar aula de reiki para essa turma nova, para que eles possam conhecer um pouquinho desse caminho energético. Nós estamos na 17ª turma em 18 meses. Nossa! Cada turma tem em média aí 15, 16 alunos, então a gente já tem aí, durante a pandemia nós formamos em torno de 250 alunos, porque nós trazemos toda essa sabedoria hermética, né? Mislane, como você sabe, ela dá aula de yoga. Então, o nosso reiki tem conceitos de bioenergia, equilíbrio energético. A gente fala, por exemplo, sobre mudras no curso de reiki. Bom, enfim, aí a gente forma essa turma. Quando você faz o reiki 1, 2 e 3, você tem a sabedoria para aplicar reiki em você, plantas e animais, e ser também um terapeuta, aplicar em outras pessoas. Mas no reiki só se ensinam 3 técnicas, e o Sui, ele trabalhou com 21 técnicas. Nossa! Então, ainda na quinta-feira, nós temos um grupo de aprofundamento, que daí pode entrar qualquer reikiano, não precisa ter estudado conosco, onde nós fazemos o ensinamento das 21 técnicas. Eu vou contar rapidamente para você a aula de hoje. A aula de hoje eu vou ensinar sobre a técnica que chama Oshite, com CH. Essa técnica você, através dos dedos, né? Na ponta dos dedos temos chakras. Na última falange dos dedos, que tem 3 vértebras, eles concentram energia. Então você vai fazer mudra, né, para aplicar energia através do dedo. O reiki, então, só tem 3 técnicas somente que você aplica na pele, né? Todas as outras você vai trabalhar no duplo etérico, sendo uma você trabalha no escaneamento da aura, que é o Biosen, que nem eu falei para você. Existem 3 técnicas que você encosta na pessoa. O diferente de um massagista, né, ou de alguém que usa essa técnica, é que quando a pessoa vai aplicar, ela usa a energia dela. E eu vou te ensinar a captar energia pelo topo da cabeça, ela passa pelo coração, sai nas suas mãos, nas pontas do dedo. Então, quando você pressionar
o dedo num lugar que a pessoa tem um probleminha, naquele momento entra a energia do reiki. Nossa, sensacional. Então é comum, por exemplo, o massagista procurar a gente nas nossas aulas, porque um massagista, ele fica desvitalizado depois de trabalhar o dia inteiro fazendo massagem, ele tem até problemas na mão, no ombro, no pulso. E aí nós vamos ensinar ele a não usar a energia dele, a usar a energia do reiki. Olha que legal, ele vai fazer a massagem, já vai aplicar um reiki, no final do dia ele não está desvitalizado. São todos sabedorias, né? Tchau. Obrigado, eu queria agradecer todo mundo que teve coragem de ouvir essas informações aqui, né, Mariana? Porque ficar até o final para falar da ferida, né? Que você tem uma dor, é difícil. Normalmente as pessoas fogem e começam a pôr a culpa no outro, né? Não sou eu, é o outro. Então, exatamente, quero agradecer aí o tempo sagrado que você teve conosco aqui, porque tempo é uma coisa que nós não devemos desperdiçar, principalmente aqui nessa vida que nós contamos o tempo. Então, obrigado aí a todos pelo tempo. Estamos à disposição. Qualquer hora obrigada, conversamos gente. de novo. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, Maria. Boa noite.